Barroso entrega o jogo. Vistos cassados e o plano sombrio do STF explode em Brasília. Senhoras e senhores, um escândalo de proporções inéditas sacudiu Brasília. Luiz Roberto Barroso, em uma fala que deixou o país perplexo, confessou o episódio dos vistos cassados. E como se não bastasse, Alexandre Ramagem trouxe à tona detalhes de um suposto plano articulado dentro do STF. O que está em jogo vai muito além de disputas políticas. Trata-se da confiança nas instituições. Mas, afinal, verdade ou cortina de fumaça? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é vital para esse debate. E vamos ao vídeo. Agora vamos falar das nossas guerras internas aqui no Brasil. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso deixou a presidência do Supremo Tribunal Federal e chamou de ditadura judicial, sendo uma falsificação da verdade. Para ele, não tem essa de ditadura judicial. Barroso também disse que as sanções dos Estados Unidos são fruto de incompreensão. Prevaleceu a narrativa dos que tentaram o golpe e não conseguiram. Barroso também admitiu que 8 ministros perderam os vistos americanos, incluindo ele, e se arrependeu de dizer: nós derrotamos o bolsonarismo. Segundo ele, foi uma frase infeliz, pedir desculpas. Foi o que ele disse sobre a fala dele na União Nacional dos Estudantes, que ficou famosa. Ele chegou a negar que tivesse dito, depois confirmou que falou, mas acabou desculpando-se por isso. Barroso, na visão dele, a pacificação só virá após o fim do julgamento sobre o tal golpe, entre aspas. Barroso também disse: quem teme ser preso quer briga e não pacificação. Disse que foi contra o impeachment de Bolsonaro, porque o impeachment quebra a institucionalidade do Brasil. Barroso deu entrevistas ao New York Times e à The Economist para desfazer toda a narrativa. Orgulha-se de ter impedido a aprovação do voto impresso, que é a causa concreta. A gente não ter contagem pública de voto é exatamente a causa de toda a confusão. Enfim, Luiz Edson Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal na segunda-feira que vem. Vamos analisar todas essas questões. Darcio Bracarense, começando por você, qual foi a sua impressão sobre esse discurso de Luiz Roberto Barroso? Serrão, é muito difícil fazer uma avaliação quando a gente está diante de uma arrogância institucional, como diria Burke, e tantas outras dissimulações, que eu não sei se são dissimulações ou até algum problema de ordem psicológica ou psiquiátrica. Porque, vamos lá, salvo engano, eu vi um caso de um pensamento digitalizado, segundo o próprio Barroso, que, eventualmente, poderia ensejar em 30 anos de cadeia. Não sei qual foi a condenação que aquele general teve por elaborar um plano em sua cabeça, plano que ele jamais revelou para ninguém, mas foi condenado porque escreveu a história lá do punhal verde e amarelo. Mas ele não teve a oportunidade de dizer que se lamenta por ter pensado aquilo e digitalizado aquilo. Pois a frase do Barroso nada mais é do que um pensamento e uma ação digitalizada pela Câmara de quem filmou. Ele dizendo: derrotamos o bolsonarismo. Portanto, se ele, como ministro do Supremo, afirma ter derrotado o bolsonarismo, portanto, tomado um lado, uma posição nessa disputa, teoricamente, não há retorno. Um pedido de desculpas, uma fala como: eu lamento ter dito aquilo, foi uma fala infeliz, não resolve a questão. Porque se resolve a questão para o Barroso, tem que ser resolvida a questão para todos esses que estão sendo condenados pelo que disseram, ou pelo que pensaram, ou pelo que digitalizaram. Isso é algo óbvio. A justiça, a lei, ela tem que ser a baliza para todos. Ou não é para ninguém, e a gente chega no estado de barbárie, que é o que a gente está vivendo no Brasil. E aí tem outras coisas que são tanto estranhas. Por exemplo, comemorar o fato de ter impedido o voto impresso. E dizer que a pacificação só vai chegar pela condenação. Como quem diz: cala a boca. Cala a boca. Fica caladinho, porque se você ficar calado, a gente vai ter paz. Que democracia é essa? A democracia do silêncio? A democracia onde não existe dissenso? A democracia onde a imprensa não é livre? A democracia onde a internet não é livre? Que país é esse que esse presidente do Supremo quer entregar? Sinceramente, eu não consigo entender como que o Barroso consegue se orgulhar dessa passagem lamentável pela presidência do STF. Eu, sim, como cidadão brasileiro, lamento por ter vivido a experiência do Barroso na presidência do STF. Bom, eu vou ter que perguntar diretamente ao Alexandre Ramagem, condenado pelo 8 de janeiro.
O Alexandre Ramagem, explica para mim aqui, fala a verdade aqui, como diria o Clodovil, olha lá na lente da verdade e fala. Você tentou dar um golpe de Estado para a tomada do poder, para impedir que o presidente Lula assumisse a presidência da República? Fala a verdade. Serrão, nós temos um Estado democrático de direito, trabalhar com fatos, materialidade, autoria numa investigação criminal. Quais são as provas contra uma pessoa? Essa gestão na presidência do Barroso, pelo planeta, estão me imputando, né? Me colocaram em 16 anos de condenado, 16 anos em prisão, está em recurso, que a gente sabe, sem ter nenhum crime apontado. Que as pessoas falam, não cometi nenhum crime, a justiça, sem ter a indicação de nenhum crime. No meu caso, o delator, que a delação foi o ponto central de toda a ação, o delator não falou meu nome uma única vez. Eles se basearam no que eles acharam no Ficha Expedition, no meu computador, do que eu falava sobre urnas eletrônicas, ou seja, pensar, digitalizar pensamento sobre o conceito de uma urna eletrônica na época que estava sendo votado, em 2021, o voto impresso auditável. Esse é o meu crime para ele, para ter registros no meu computador sobre urna eletrônica, sem ter participado em reunião nenhuma, sem ter utilizado a ABIN para nenhuma das questões que eles apontaram, nada. Eles colocaram que havia um sistema da ABIN, eu auditei o sistema, de uma forma bem resolvida entenderem, e eu encerrei o contrato do sistema em maio de 2021, quando eles dizem que a organização criminosa se iniciou em julho de 2021. Então é um disparate, é uma perseguição, é realmente quebrar a esquerda. A marca da presidência do Barroso foi isso. Censurar as pessoas, exterminar um segmento político que fale contra o que eles pensam e prender, quem sabe até eles pensam, né, matar o maior líder da direita. O que ocorreu é que o mundo tomou ciência desse autoritarismo. Maior do livre diferentemente do que aconteceu na gestão do Barroso, que atropelou com arbítrios o devido processo legal, a ampla defesa, o juiz natural, o sistema acusatório, as frases dele, frases políticas que não cabem ao magistrado, perdeu uma mané, derrotamos o bolsonarismo, o judiciário se tornou um poder político, ele colocou, quando ele sabe que não pode se ter. Quem exerce função política pelo princípio republicano tem que ter mandato e ser eleito pelo povo, as coisas que eles não têm. Então, o voto do ministro Fux, que foi um voto técnico, que absolveu na técnica e não por vontade política, está ali para a história, para o mundo verificar o que na gestão do juiz Barroso, na gestão dele, 8 ministros com vistos negados e um violador. A internet dá cada picotada ferrada, mas a gente aqui insiste, aqui a gente tomba, mas levanta. Alexandre Ramagem, eu não posso deixar de perder essa oportunidade para te fazer uma pergunta que eu nunca ouvi ninguém fazer assim tão diretamente e que ela merece uma resposta bem objetiva. Por que você não foi nomeado o diretor-geral da Polícia Federal na gestão Bolsonaro? O que aconteceu de verdade que impediu a sua indicação? Foi o ministro Sérgio Moro que recebeu pressões para não nomeá-lo? O que aconteceu de verdade nessa história que até hoje eu nunca consegui entender? Serrão, quantas pessoas vêm a mim falar, né, que esse foi o primeiro momento de abertura de portas para a estratégia do STF de hipertrofia, por cima de todos os poderes. Naquele momento a gente não sabia o que levaria a tudo isso. Realmente, eu, por ter confiança do presidente da República, por ter já trabalhado com ele ali e ter participado da segurança dele, e pelo meu currículo, eu preenchia os requisitos legais para assumir a função de diretor-geral da Polícia Federal. E os currículos são, né, ser delegado da Polícia Federal da última classe, da ativa, apenas, e eu com um currículo vasto de andar pelo país. Eles não me deixaram, porque o juiz na época, ministro da Justiça, Sérgio Moro, estava entendendo, colocando, e ele viu, depois quando ele foi ouvir em declarações, ele falou que não houve interferência alguma, ele acabou proporcionando ao judiciário uma maneira de barrar, que trabalhava do lado do presidente Bolsonaro, e que, com toda certeza, não aceitaria esses desmandos e essas decisões ilegais do STF. Então, esse foi o primeiro momento de se barrar e de tentar se colocar na Polícia Federal alguém que estivesse ao lado dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, o presidente Bolsonaro, ele viu que ele estava sem retaguarda atrás dele. E realmente não conseguiu, a partir daí, coibir esses avanços do STF de todo dia que não deixaram o presidente Bolsonaro governar. Se chegou até aqui é porque você gostou do vídeo e assistiu ele até o final. Para nos ajudar, se inscreva, compartilha,
manda algum comentário, toca no joinha. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.